Irmãos, nessa paraxá, eu gostaria de ir com vocês. O Francisco já ensinou bastante pela manhã, mas nós ainda precisamos ver aqui no capítulo 6 de Gênesis, a paraxá começa no versículo 9. Então, nós temos o versículo 11, 12 e o 13, que a Bíblia diz assim, a Torá diz assim: a terra, porém, estava corrompida diante de Elohim e cheia de violência. Viu Elohim a terra que estava corrompida, pois todas as pessoas haviam corrompido a sua estrada sobre a terra. Então disse Elohim a Noé: o fim de todos os seres humanos é chegado perante mim, pois a terra está cheia de violência dos homens, destruí-los-ei juntamente com a terra. Por que desse acontecimento aqui no capítulo 6 de Gênesis? Mas nós precisamos entender aqui no versículo 5, que antecede um pouquinho aqui, que nós vamos ouvir falar aqui, o que Elohim diz sobre o instinto do homem. Viu o Eterno que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Então, nós temos aqui que todo o instinto dos pensamentos do seu coração é ininterruptamente mal. Instinto no hebraico é yeser, que significa, essa palavra vai designar efetivamente aquilo que o homem forma e aquilo que o homem fabrica na sua mente. Aquilo que o homem forma e aquilo que o homem fabrica na sua própria mente. Esse instinto, que aqui diz assim, Adonai vê que se multiplica o mal do terroso, do homem que ele havia criado, sobre a terra. Todo o instinto dos pensamentos de seu coração é ininterruptamente mal. Então, o dilúvio, nós podemos entender que o dilúvio é uma consequência de uma conduta errada, criminosa do homem. Às vezes nós não gostamos dessa palavra criminosa, mas é a conduta criminosa do homem, que ele mata a si mesmo e ainda mata os outros, com as suas atitudes erradas, né? Então, o dilúvio é uma consequência disso que vai acontecer. Semana passada nós falamos que Elohim encontra 4 meios para poder corrigir o homem, disciplinar o homem pelas águas. Capítulo 32 de Deuteronômio, o versículo 2, lembra? A tempestade, a borrasca, o orvalho, não é? E as torrentes de água. Então, aqui você vai encontrar ele destruindo com as mesmas águas. Então, o que é denunciado aqui é a revolta do homem contra a ordem de Adonai. Você pode ver um pouquinho dessa revolta, um pouquinho assim, que quando Deus, na sua palavra, proíbe um homem deitar com um animal, ou um homem deitar com outro homem, e a sociedade aprova isso, e a sociedade bate palma para isso, e a comunidade aprova, e o homem revoltado com Elohim, ele diz, você fez assim, mas eu não vou fazer assim. Isso é revolta. Isso é revolta interior contra uma ordem estabelecida. Porque ele criou os céus e terra e o homem, e os animais e tudo em plena harmonia. A Torá vem para manter a ordem. Porque senão nós ficamos num universo sem ordem, não é? Então o homem revoltado, ele provoca grande perturbação na natureza, na terra, nele mesmo, nos outros, para si e para os outros. Suas ações são continuamente de sublevação, de revolta, de levante, de motim, de rebelião, de uma revolta contra uma ordem estabelecida. Ele deu ordem, eu não vou cumprir. É só isso. É só isso. Então o mal se situa aqui no pensamentos e nos atos. O mal não se situa aqui na vida do outro, é na minha própria vida, no meu coração e nos meus pensamentos. É isso que é o instinto. Tudo que o homem forma e fabrica. Fabrica por quê? Por causa da mente o tempo todo pensante e fabricando coisa ruim. Não é? É isso aí. Então o destino do homem aqui é inevitável. É inevitável. Por quê? Porque esses acontecimentos que se seguem aqui do dilúvio são funestos.
mas nós somos obrigados a tocar nele, porque esta é a realidade, não é? Por isso que o rei Davi, vai comigo lá no Salmo 19, ele vai cantar a glória da Torá. Ele vai cantar ali a glória da Torá. Por quê? Porque ele quer atingir exatamente esses pensamentos íntimos que o homem forma e que o homem fabrica. Assim como o mundo só se ilumina e vive pelo sol, também a alma do homem só se desabrocha e atinge sua plenitude de vida, de luz, que ele pregava hoje de manhã, pela Torá. Pela Torá. Só assim, como o universo precisa do sol, nós precisamos da Torá para sobreviver. A Torá abrangendo toda a palavra de Elohim, não é? E os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, o homem só atinge a sua plenitude de vida na Torá. Olha aqui, os céus declaram a glória de Elohim. Ele está declarando aqui, Davi, a glória da Torá. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra. Estende-se a sua voz, e as suas palavras até o fim do mundo. A voz, o eco da Torá. Nos céus pôs uma tenda para o sol. Então, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. A sua saída é desde a uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade deles. Nada se furta ao seu calor, ao calor do sol, e na nossa vida, na plenitude de vida, no calor da Torá. Os preceitos do Eterno são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e vai fazer o quê? Iluminar os olhos. A Torá de Adonai é íntegra. O testemunho restaura o ser. O que Davi está pedindo? Aquele homem que fabrica intentos e com aquele instinto mau, Eterno, tenha misericórdia. Faz-me ver as maravilhas da tua lei, não é? O testemunho restaura o meu ser. É isso que Davi está orando. O testemunho de Adonai é em adesão. Ele torna sensato até o tolo. A palavra de Adonai vai restaurar aqui o ser do homem, desvendando seus crimes e revelando as intenções do coração. Por que Pedro diz lá em 1 Pedro? A palavra de Deus é apta para discernir pensamentos e intenções do coração, por causa da fabricação de coisas más. Você pensa mal contra o outro inteiramente, eu penso, você está fabricando coisa ruim o tempo inteiro. Os médicos dão nome nessas coisas, de nomes aí bem sofisticados, né? Os filósofos e tudo, mas não é isso. É formar intentos na cabeça maus. É isso aí. Então a palavra de Adonai vai restaurar isso aí. Desvendar os crimes, revelar as intenções do coração. Um dos recursos que nós temos para dissipar o inimigo é não abandonar a Torá. Vou repetir. Um dos recursos que nós temos para dissipar as trevas é não abandonar a Torá e orar a palavra do Eterno. Orar a palavra do Eterno. Davi fazia isso, os judeus fazem isso, Israel faz isso, e nós aprendemos com o Espírito do Eterno fazer isso, né? Então, o verbo aqui, dissipar, ele contém 2 significados. Nós, segunda-feira, nos reunimos aqui e oramos aqui diante da Torá, porque o Espírito havia dito, dissipa o conselho de Aitofel. O que Aitofel fabricou aqui na cabeça, formulou, projetou, fez o seu intento e lançou. Isso é mal. Isso é mal. Não é? Então, Davi ora, quer ver? Veja comigo que nós estamos orando todos os dias. Veja lá comigo. Neemias, capítulo 4. Olha só, nós estamos no sacrifício da manhã todos os dias, orando essas palavras que o Eterno mudou na segunda-feira e nos colocou a orar. Neemias, capítulo 4, né? Aqui você vai ver o retrato da congregação Rehovot, e você vai ver que com a palavra nós estamos dissipando as trevas. Olha só.
Neemias, capítulo 4. Quando Sambalate ouviu que reedificávamos o muro, ele ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Disse na presença de seus irmãos e do exército de Samaria: que fazem estes fracos judeus? Somos fracos mesmos. Permitir-lhes isto? Sacrificarão? Sacrifício da manhã e da tarde farão? Porque nós estamos restaurando a casa que foi do seu José Jacob Saad, de um judeu. Vamos entrar nela no jubileu, o jubileu, o direito de posse da terra e do imóvel. Para quê? Para sacrificar. Sacrificar o quê? Que sacrifício? Que sacrifício? Pois os cristãos dizem que não se sacrifica mais. Celebrando Páscoa é sacrifício, celebrando pães asmos, celebrando Pentecostes, celebrando primícias, celebrando o tabernáculo, celebrando o Shabat, a cada semana, celebrando todos os dias, de manhã e de tarde. Sacrificarão? Acabarão a obra num só dia? Vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, disse: ainda que reedifiquem, vindo a raposa, derrubará o seu muro de pedra. Ouve o nosso Elohim a oração de Neemias, pois somos desprezados. Faze cair o opróbrio dele sobre a nossa cabeça. Ele diz, sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. Não, olha a audácia de Neemias. Olha a audácia de Neemias para orar. Ele não ficou, ai, coitadinho, eu estou com pena. Vai cair tudo na cabeça dele. Deixa cair. Precisa cair na cabeça. Porque ele forjou e planejou intentos contra Adonai e a sua obra. Isso que é aquele instinto que está ali em Gênesis, capítulo 6, versículo 5. É formar e projetar intentos. Não cubras a sua iniquidade, não risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos edificadores. Assim reedificamos o muro, e todo o muro se completou até a metade de sua altura, pois o coração do povo se inclinava a trabalhar. O que ele falou hoje pela manhã? O trabalho, construir a casa. Não foi que ele disse? Então, mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas, as doditas ouviram que ia avante a reparação dos muros de Jerusalém e que já as brechas começaram a tapar, iraram-se muito. Coligaram-se todos para virem atacar Jerusalém e criar confusão contra ela. Porém, nós oramos ao nosso Elohim, e por causa desta ameaça, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: desfalecem as forças dos carregadores, e os escombros são tantos que não podemos edificar o muro. Os nossos inimigos também disseram: antes que saibam ou vejam qualquer coisa, entraremos no meio deles e os mataremos e poremos fim à obra. Então os judeus que habitavam perto deles vieram e de 10 em 10 vezes nos disseram: eles nos atacarão de todos os lugares onde moram. Pelo que eu pus guardas por detrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares descobertos, dispus o povo segundo as suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças, com os seus arcos. Depois de inspecionar a situação, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Lembrai-vos do Eterno, grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Ouvindo os nossos inimigos que estávamos informados que Elohim tinha frustrado os desígnios deles, voltamos. Frustrado o quê? Dissipado os desígnios deles, os pensamentos deles, as intenções deles. Voltamos todos ao muro, cada um a sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra, enquanto a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. Os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, que edificava o muro. Os carregadores que levavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra seguravam a arma. E os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta, e assim edificavam. Mas o que tocava a trombeta estava junto de mim. Então eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: a obra é grande, extensa, e nós estamos separados uns dos outros ao longo do muro. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, ali vos ajuntarei conosco. O nosso Elohim pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, metade deles empunhava as lanças desde a subida da alva até o sair das estrelas. Também nesse tempo eu disse ao povo: cada um com seu ajudante,
Fiquem em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus homens, nem os guardas que me seguiam largarmos as nossas vestes, cada um, porque elas podiam se sujar. A roupa suja das obras da carne não dá para fazer a obra. Cada um levava as suas armas mesmo quando ia às águas. Então nós temos dissipar aqui no sentido de espalhar para fazer desaparecer os inimigos, fazendo cessar o ataque contra o povo de Elohim e contra si mesmo. O ataque contra o povo e contra si mesmo, que Satanás vem contra o povo e contra si mesmo, contra você mesmo, contra mim mesmo. Tudo que o homem tenta no seu coração. Você veja comigo, o ataque vem de tudo aquilo que o homem programa, planeja, projeta na sua cabeça, no seu coração, na sua mente, não é? Então você vai ver, vai lá em 2 Samuel, capítulo 14 comigo, por favor, para você ver como é que o homem programa. Para você entender Yeser, em hebraico, aquilo que o homem forma, fabrica no seu interior, não é? Aquilo que ele forma e aquilo que ele fabrica. Olha o plano de Absalão. O plano de Absalão, irmãos, parece, ouve o que eu estou falando, olha o verbo parecer, parece justo. Parece bom, mas de parecer o mundo está cheio. E de boas intenções do coração do homem, o mundo está cheio. Olha aqui no versículo 4. 15 de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 15, versículo 4. Ele vai tentar estabelecer justiça. Olha a intenção de Absalão, filho de Davi, do rei Davi. Dizia mais Absalão: a quem me dera ser juiz na terra. Juiz significa em hebraico Elohim. Tá? A quem me dera ser juiz. Ele queria ser grande, né? Ele queria ser grande. Para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. Justiça própria. Justiça, aquilo que ele planejou, parece que é correto. Isso. Parece, Francisco, que é correto, tremendamente correto. Estabelecimento de justiça, não é? Só que esse estabelecimento de justiça de Absalão é acompanhado de obras da carne. A roupa de Absalão estava suja. Olha aqui, versículos 5 e 6. Também, quando alguém se chegava a ele para fazer-lhe reverência, ele estendia a mão, pegava dele e o beijava. Desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. E assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Ele queria justiça para se elevar. Obra da carne, vaidade, chau, orgulho, tudo isso. Queria estabelecer justiça para se elevar. Então, vaidade aqui, para montar o seu projeto, o intento, aquele Yeser ali, aquilo que o homem monta e fabrica achando que é bom, ele contava com a cabeça pensante da corte real da época, chamado Aitofel. Ele contava com essa cabeça que projetava e que pensava, chamado Aitofel. Por isso que o Eterno disse: desfaça o conselho de Aitofel. Pastora Sandra vai igual uma fera. Não importa se eu morrer no meio do caminho. Morrer para mim é lucro. O Eterno me remover é lucro, é descanso. Não é? Então, o que acontece? Olha para você ver aí o conselho de Aitofel no capítulo 16, versículo 23. Olha a cabeça pensante e formadora de planos e de intenções, formando, fabricando pensamentos. Ora, o conselho 16, versículo 23, 2 Samuel 16, 23. Ora, o conselho que Aitofel dava naqueles dias era como uma resposta de Elohim a uma consulta. O homem era tão importante,
forte que era como se Deus estivesse falando. Tal era o conselho de Aitofel, assim para Davi como para Absalão. Então o rei Davi, quando ele consegue desvencilhar do conselho de Aitofel, que ele descobre qual é a intenção de Aitofel, Davi, olha aqui, olha. Davi ora, no capítulo 15 mesmo. Veja o versículo 31, a parte B. Davi vai orar. Porque aqui Davi já está saindo de Jerusalém para não estabelecer uma guerra civil. Ele vai embora e deixa o reino com o rei Absalão. Olha aqui, ó Eterno, torna o conselho de Aitofel em loucura. Foi Aitofel que mandou que Absalão deitasse com as concubinas que ficaram vigiando o palácio quando o rei foi embora. Foi Aitofel. Ele era praticamente um parente, acho que quase que avô de Absalão, não sei. Olha, hein? Olha só, olha o que Davi ora no Salmo 55 e o que nós estamos orando. Salmo 55. Todo esse salmo é contra o conselho de Absalão, de Aitofel. Aquilo que o homem fabrica é aquilo que está lá na nossa paraxá em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 5. Olha, Davi, inclina, ó Elohim, os teus ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve, estou agitado e ando perplexo, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim iniquidade, com furor me hostilizam. O meu coração está angustiado dentro em mim, os terrores da morte me sobrevêm, temor e tremor me apertaram, o horror me cobriu. Eu disse, a quem me dera asas como de pomba, eu voaria e estaria em descanso, ia para outro lugar, menos Jerusalém. Fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Apressar-me-ia ao meu refúgio, longe da fúria do vento e da tempestade. Despedaça os ímpios, ó Eterno, divide as suas línguas, pois vejo violência e contenda na cidade. De dia e de noite andam ao redor, sobre os muros. Iniquidade e malícia estão no meio dela, projetando, fazendo planos. Maldade há lá dentro, astúcia, fraude, engano, não se apartam das suas ruas. Se fosse um inimigo que me afrontava, eu teria suportado. Se fosse um adversário que se engrandecia contra mim, dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia, meu íntimo amigo, aquele que me aconselhava, que hoje é meu inimigo, porque projetou, fez planos na sua mente contra Elohims. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia, meu íntimo amigo. Conversamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Elohims. A morte os acolha de súbito. Vivos engula a terra, pois há maldade nas suas habitações e no seu próprio íntimo. Mas eu invoco a Elohims, o Eterno me salva. Davi está dizendo, dissipa os meus inimigos. Ele está falando, de tarde, de manhã ao meio-dia, eu oro e clamo, e ele ouve minha voz. Livra minha alma sem danos da guerra que movem contra mim, embora sejam muitos que me perseguem. Elohims ouvirá e lhes responderá aquele que está entronizado desde a antiguidade, pois não há neles nenhuma mudança e tampouco temem a Elohims. O meu companheiro ataca os meus amigos, viola a sua aliança. A sua boca é mais macia que a manteiga, mas no seu coração há guerra. As suas palavras são mais brandas do que o azeite, todavia são espadas desembainhadas. Lança o teu fardo sobre o Eterno, e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Mas tu, ó Elohims, os farás descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confio. Ele escreve o Salmo 68, todo também com essa intenção de dissipar o inimigo. Dos planos, dissipar, tem dois significados o verbo dissipar. Por isso que quando vocês cantam aqui, vai é isso aí não. O número, é Números 10, versículo 35 e 36? Hein, Rogério? Como é que vocês cantam, gente? Não, gente, Números 10 sejam dissipados os nossos inimigos, gente.
Levanta, partindo a arca, Moisés dizia, levanta-te, Eterno, e sejam dissipados os meus inimigos. Não é? Então, o verbo dissipar aqui, ele tem esses dois significados. Você vê que o profeta, o restaurador Neemias, quando você orou lá no capítulo 4, ele ora para que o Eterno desfaça os inimigos que estão impedindo que a obra continue. O profeta Jeremias também ora, irmãos. Ele faz uma profecia para Israel, para Jerusalém, para o povo, em Jeremias, no capítulo 18, sobre o vaso do oleiro, que todos vocês conhecem. E veio com o vaso, e o Eterno levou para ver como é que se constrói um vaso. Aí construiu, mas o vaso não ficou bom. Aí o oleiro desfez o vaso todo e foi fazer outra vez. Foi pregar isso para Israel. Vai lá para você ver Jeremias capítulo 18. Eles conspiram contra o profeta. Olha lá, conspiram. Olha lá o que Jeremias fala. Dissipa, Eterno, os meus inimigos. Olha só. Jeremias 18, versículo 18, começa ali. Ele vai orar. Irmãos, e tem que orar e orar com toda a força para dissipar mesmo, porque eles não conhecem Elohim. De Israel, não. Eles podem conhecer a deusa Vênus de Roma. Afrodite. Acho que os romanos Afrodite para os gregos, Vênus para Roma. Conhecem esse deus aí. Então, olha aqui que diz, vinde, maquinemos projetos contra Jeremias, pois não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde, ataquemo-lo com a língua, e não escutemos nenhuma das suas palavras. Olha para mim, ó Eterno, ele ora. E ouve a voz dos meus acusadores, dissipa os meus inimigos, que não aceitam a tua Torá, que não aceitam a tua palavra, e que projetam planos contra Elohim. Pagar-se-á mal por bem, contudo abrir uma cova para minha alma. Lembra-te de que compareci na tua presença para falar para o seu bem, para orar por eles, para desviar deles a tua indignação. Portanto, entrega os teus filhos à fome. Entrega-os ao poder da espada. Sejam as suas mulheres roubadas dos filhos e fiquem viúvas seus maridos. Sejam feridos de morte os seus jovens feridos à espada na peleja. Ouça-se o clamor das suas casas, quando trouxeres tropas sobre eles de repente, pois abrirão a cova para me prender e armaram laços aos meus pés. Mas tu, Eterno, sabe todos os seus conselhos, sabe aquilo que eles projetaram lá dentro do quarto deles, deitado na cama deles, com a cabeça no travesseiro. Isso é instinto mau. Por isso que a consequência do dilúvio foi inevitável. Por causa disso. Não perdoes a sua iniquidade, nem apague o seu pecado diante da sua face. Sejam transtornados diante de ti, e age contra eles no tempo da tua ira. O profeta não tem dó ali, ele ora com força. Irmãos, quem desmancha aquilo que o homem maquina e projeta e fabrica na mente? Quem desmancha? Elohim. Eu vou te mostrar como é que ele desmancha uma coisa bem desmanchada. Vamos lá em Mateus capítulo 27. Elohim desmancha e anula aqui o plano de Pôncio Pilatos. Capítulo 27 de Mateus. Pôncio Pilatos, irmãos, o que acontece com Pôncio Pilatos? O propósito humano, mesquinho, medíocre de Pôncio Pilatos. Ele quer proteger Yeshua, HaMashiach. Ele quer proteger. Mas o eterno Elohim de Israel faz pouco caso do plano de proteção que Pôncio Pilatos tem para Yeshua, HaMashiach. Ele vai desorganizar o plano, o projeto, aquilo que Pôncio Pilatos fabricou num jogo político de obras da carne do período. E ele vai fazer o quê? Olha aqui no versículo 17. 16. Não, 15. Por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. Tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás.
Portanto, estando eles reunidos, perguntou-lhes Pilatos, qual quereis que eu vos solte? Barrabás ou Yeshua chamado Machia? Preste atenção, seja capcioso. Ele primeiro pede, ele anuncia o nome de Barrabás, porque ele estava tentando poupar a vida de Yeshua. Por que ele estava tentando poupar a vida de Yeshua? O nome de Barrabás e de Yeshua é um homônimo. Quer dizer, são xarás um do outro. Barrabás chama Yeshua Bar-Abá. Está aqui, né? Yeshua, o nome de Barrabás. Yeshua Bar-Abá. Yeshua, filho do pai. É o nome de Barrabás. Yeshua é Yeshua ben Elohim, filho de Elohim. Ou ben, filho de Yosef, de José. Yeshua, filho de José. O nome era homônimo. Mas qual a diferença que havia entre eles? Entre Yeshua e Barrabás. A diferença é que Barrabás enfrentou o levante, ele chefiou, diz a tradição, todo o levante contra Roma dentro de Jerusalém. E ele foi preso. Então, Pôncio Pilatos, querendo fazer o jogo político dele, ele apresenta primeiro Barrabás. Nome igual. Yeshua praticamente prisioneiro já. E ele também, ele oferece primeiro Barrabás, porque ele quer libertar Yeshua. Ele poupa Yeshua e deixa para depois. Ele não sabia que Elohim de Israel tinha o plano que Yeshua fosse morto para a salvação do mundo. E Barrabás, pelo levante que ele fez contra Roma, liderou uma rebelião dentro de Jerusalém contra Roma. Ele recebeu o prêmio da libertação, mesmo sendo quem era Barrabás. O plano de Pilatos foi todo desmontado, desmanchado e levado à crítica. Porque Yeshua teria que morrer. Yeshua teria que morrer. Também assim, você veja, foi muito interessante um acontecimento ontem. Eu estava com essa questão de Barrabás. Aqui, ó, como é que é? O tiro aqui na manga da agulha. Aqui, como é que é? A bala aqui na manga. Eu estava, porque eu havia feito uma ministração e o Espírito falou sobre Barrabás, essa questão de Barrabás. Levante, vai, disse para a pessoa, e cumpra o seu propósito, Barrabás. Não entendi nada. Na hora não entendi nada. Quando ontem nós viemos caminhando pela manhã, 6 horas da manhã, chegamos aqui mais ou menos às 6 horas, nós chegamos aqui na Praça Costa Pereira. Irmãos, meus olhos bateram ali naquele prédio do INAMPS, do lado de uma banca de revista, muito novinha, perto de... A banca está aqui e o prédio... a banca está encostada aqui no prédio do INAMPS. E o que eu vi estava aqui na frente. De modo que a pessoa que estava aqui na banca não estava vendo que estava ali. Segundo eu. Eu bati os olhos e vi, era um caixão grande assim, desenhado, mas desenhado assim, foi uma coisa feita assim de recorte. Era um caixão com o símbolo da deusa Vênus no meio dele em vermelho. O símbolo da deusa Vênus é aquele símbolo redondo com uma cruzinha aqui embaixo, que simboliza aqui, ó, o sexo feminino. A deusa Vênus é a deusa de Roma. Quando eu vi o caixão, falei, epa, vamos desmanchar que tem um espírito de morte aqui. Aristé, Luciane, começamos. Quando fomos arrancar da parede o que foi pregado ali, a cola estava fresca. Mas nós começamos a falar, e Aristé junto, imagina só, e estão puxando para tirar, e todo mundo falando. O homem da banca ouviu, seu Antônio da banca. Aí seu Antônio veio e falou, fizeram isso aí contra mim. Ele disse. Falei, então, senhor Antônio, tem medo não, vem cá, vamos desmanchar conosco. E trouxe ele o balde dele com sabão em pó e começou com a vassoura, mas ele estava nervoso, não estava, Aristé?
E ele começou desmanchando tudo aqui. E desmanchava com a vassoura e desmanchava. Nós saímos de lá, deixamos a parede praticamente limpa. E oramos alto com o seu Antônio para ficar tranquilo. Seu Antônio, nós estamos desfazendo um trabalho de macumba. Aí quando cheguei, não me atentei que devia ter sido ele mesmo que fez para o outro companheiro da banca. Escuta. Quando chegamos na oração, eu falei, cheguei atrasado porque nós estávamos desfazendo um trabalho de macumba. É comum, a gente vem andando, encontra um trabalho, desfaz os trabalhos que estão para limpar a cidade, proteger a população. É essa a minha intenção. Quando chegamos lá, eu já sei, o Rogério e Leomar, que são os que estão mais perto aqui da cidade, vão comigo de madrugada e nós vamos ungir aquele local todo ali para desfazer o espírito de morte. Meio-dia, Marlene do Amanel passou mal lá e quase... Então, lá na casa dela, meio-dia. Mas eu não estou sabendo de nada, não. Meu projeto era esse, porque eu não tinha sido perspicaz o suficiente para saber que o Espírito estava falando e falando grandemente. A Luciana disse assim, olha, pastora, o rapaz que ele está reclamando da outra banca é o que vende cocada. Esse senhor da cocada, ele é um crente, que era da Assembleia de Deus, mas ele teve uma decepção muito grande, que a mulher o abandonou, foi embora, deixou 3 filhos com ele educou os filhos cresceram vendendo cocada aqui. E o seu Antônio da banca de revistas estava fazendo uma denúncia que o da banca da cocada havia feito um trabalho para ele. Ali, aquele trabalho que nós desmanchamos. Sabe qual era o nome do dono da cocada? Antônio. Sabe qual é o nome do dono da banca? Antônio, homônimo. Falei, o Eterno está falando alguma coisa. Barrabás, homônimo de Yeshua, Xará de Yeshua Hamashia. E aqui nós chegamos desfazendo esse trabalho e os 2 Antônios. Aí eu falei, Luciana, volta lá, conversa com outro Antônio. E vamos saber, depois que aí vocês imaginam que a minha cabeça fica 1000 por hora, mas a 1000 assim. Porque eu quero entender. Depois eu entendi, falei, Rogério, foi o próprio seu Antônio da banca de revistas que fez o trabalho. Ele fez o trabalho para o da banca, o crente que abandonou a Yeshua, que abandonou a palavra, que abandonou a Torá, abandonou tudo porque uma mulher o abandonou. Vê só. E o seu Antônio da banca de revistas que deve ter feito o trabalho para ele. Quando ele ouviu a gente falando, ele ficou com medo, porque no Espiritismo, se desfaz um trabalho, volta para aquele que fez. É isso aí, a lei dos místicos aí. É essa aí. Aí ele veio desmanchar junto conosco. Aí eu falei, não precisa ungir nada. Não precisa desfazer nada, um precisa morrer. Porque ele estava ali fazendo mal para toda a cidade. Imediatamente, falei, não tem unção, não tem nada, Rogério, não vamos fazer nada. Deixa quieto do jeito que está. Plano e a intenção dele era matar o outro. Com aquilo que ele planejou, que ele fabricou. Foi isso aí. E aquele símbolo da deusa ali, Afrodite ou Vênus, ficou no meu coração. Para eu poder entender. Você veja que foi liberto foi liberto o Barrabás, que fez um levante contra Roma. Roma, até os nossos dias, irmãos, continua prevalecendo e fazendo levantes e fazendo tudo isso. Aí precisamos entender o segundo sentido do verbo dissipar. Porque o primeiro era para dissipar a intenção. O segundo sentido do verbo é dissipar, que significa também desperdiçar. Você vai entender quanto eu não fui rápida ainda. Eu fui rápida para desfazer o trabalho, mas eu não fui rápida para entender a jogada do seu Antônio, e nós vamos ter que ser rápidos. Que foi ele que fez o trabalho. Nós temos que entender rapidamente as coisas. Não entendi. Aí o que acontece?
o segundo significado do verbo é desperdiçar, gastar inutilmente, desordenadamente, esbanjar a palavra do Eterno. É orar por quem não tem que orar. É manter vivo o criminoso porque eu não tive discernimento. Eu não posso manter vivo o criminoso. Não posso. A nossa paraxá diz, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Por que você está esbanjando o seu dinheiro? Desperdiçando naquilo que não é pão? É isso que diz no versículo 2 e 3 do capítulo 55 de Isaías. O versículo 2 e 3. Irmãos, um animal contaminado não pode nunca servir de alimento. Ouça, um animal contaminado nunca pode servir de alimento. Um homem contaminado não deve servir o alimento. Ouviram? Um animal contaminado não pode servir de alimento. Um homem contaminado não deve servir o alimento. É isso que nós estamos dando. Não é? Não deis o que é sagrado aos cães. Vamos lá? Vamos lá? Mateus 6. Não dê o que é sagrado aos cães. Aos cães são aqueles que projetam planos aqui na mente. E que não querem aprender a Torá e nem viver dela, e nem viver sobre a aprendizagem do Rabino Yeshua HaMashiach. É isso. Então você não pode lutar com quem não quer. Rápido, ande e resolva as coisas. Olha aqui o versículo. Não dê aos cães. Deu certo? 6, 7, 6. Desligou tudo, Samuel. Aonde que está o... Tem outra pista. Deve ter acabado a bateria, Dudu. Voltou. Não, voltou que eu estou com esse aqui, Rogério. Então, aqui, ó. Nossa, até o óculos saiu do lugar. Não deis aos cães as coisas santas, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que eles não pisem com as suas patas, com seus pés, e voltando-se vos estraçalhem, vos dilacerem. E Yeshua aqui provavelmente estava falando, tá bom, meu filho, eu fico com esse aqui que eu já estou acabando. E Yeshua provavelmente estava fazendo menção da 10ª legião dos soldados romanos, estacionados em Damasco, cujo emblema era justamente o porco. Cujo emblema era justamente o porco. Não dê a esses. Eles não querem. Eles projetam coisas, fabricam na sua mente, no seu instinto mal, contra o outro e não voltam atrás. Então, o porco é um animal imundo. Então, a 10ª legião era encarregada de fazer respeitar a ordem romana na terra de Israel. Imagina só. Era esse povo que fazia permanecer a ordem. Então, ele diz, não dê aos cães as coisas santas. Não compartilhem com aqueles que não querem, não dê pérolas a porcos. Cães são as cabeças pensantes dos mestres, que a Bíblia não cansa de compará-los aos cães. Não dê. Aí você vai ver que, para quê? Para que você não gaste a palavra de Deus inutilmente. Não venha esbanjar, é isso que é dissipar também. 2 significados do verbo, a ambivalência do verbo. Então, você não venha gastar aquilo que é sagrado com quem vai depois voltar contra você mesmo. Eles pisam com as suas patas e voltando vos dilaceram. Veja comigo o capítulo 16 de Lucas agora, por favor. O administrador da iniquidade. Não dê aquele homem, porque ele está enganando ali provavelmente. A minha tarefa não era só desmanchar o trabalho, era fazer a leitura necessária daquilo que estava ali. Ele estava com um símbolo de Roma para matar, com a deusa. E ele foi bem rápido. Você vai ver aqui o administrador da injustiça. Ó. Disse-lhe Yeshua aos seus discípulos,
Havia um homem rico cujo administrador foi acusado de dissipar os seus bens. Lucas 16, 1. Então, nós temos aqui um maravilhoso ensino, você vai ver. Aqui, então, chamando-lhe, disse, que é isso que eu ouço de ti? Dá contas da tua administração, porque já não poderás ser meu administrador. O homem seria despedido, mas ele só vai pensar no seu futuro e provavelmente no futuro da sua família. Ele não tem escrúpulos em inventar o estratagema que há de lhe permitir encontrar trabalho após a sua demissão. Olha aí, olha. O administrador diz consigo, agora que farei? O meu senhor vai me mandar embora, me tira o emprego. Eu cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer. Olha aqui, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Olha a casa, Francisco, presta atenção que você estava falando pela manhã. Chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro, quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu, 100 batos de azeite, e disse-lhe, toma a tua obrigação, e assentando-te depressa, escreve 50. Disse depois a outro, e tu quanto deves? Ele respondeu, 100 coros de trigo. Disse-lhe, toma a tua obrigação, e escreve 80. Agora veja o versículo 8. Louvou aquele senhor o injusto administrador por haver procedido prudentemente. O Adão vai elogiar o administrador da iniquidade por ter agido com sagacidade. O que é sagacidade? É uma aptidão para aprender e compreender as coisas simples. O simples indício. O simples indício. Eu não fui capaz. Se você disser que você está capaz, eu digo que você é mentiroso. Eu não fui capaz de fazer a leitura imediatamente, que era o dono da banca de revista, seu Antônio da banca de revista, que tinha feito aquele trabalho ali para o outro. Eu não fui capaz. Eu só fui capaz porque o eterno Elohim de Israel teve misericórdia de mim e me trouxe à luz, porque senão nós íamos fazer uma unção errada. Você está achando que Yeshua está aqui dando glórias a esse administrador injusto? Ele está aqui elogiando o administrador da iniquidade por ele ter agido com sagacidade, com perspicácia, com agudeza de espírito. É quando ele envia os discípulos, da prudência. Porque olha a parte B do versículo 8. Pois os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Por quê? Porque nós não temos agudeza de espírito para agir rápido. Não. Ele não está concordando com o administrador da iniquidade. Ele está concordando com a agilidade dele, com a agilidade do homem da banca, com a agilidade de Pôncio Pilatos. Deus frustra, porque ele tem misericórdia de nós. Então, Yeshua considera a astúcia do homem e não a sua desonestidade. Yeshua quer dizer que aqueles que neste mundo, você e eu, administramos os negócios de um Elohim de justiça. Você administra ou não? Você está restaurando uma casa ali ou não? Você está administrando justiça, amor, paz, um Elohim vivo. Deveríamos dar testemunho de mais imaginação. Iniciativa. Agudeza de espírito, aptidão para aprender ou compreender as coisas mais simples. Ou o indício mais simples. O que é um indício? É um sinal aparente do mais simples. Eu já devia ter captado que aquele sinal ali era da deusa Vênus, era de Roma, o qual nós lutamos sem parar. Você vê que ali estava uma prova ao vivo. Eu só fui ficar zonza quando eu vi o homônimo entre os nomes. Falei, eu tenho que acordar, tem alguma coisa aí. Quando Yeshua enviou os 12, Mateus 10, ele disse, sede prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas.
Por causa disso. Porque nós temos que discernir tudo isso para defender os ideais que nós julgamos representar. Tudo isso que ele está falando com esta congregação, tem erros que nós praticamos que nós não vamos poder praticar mais. Dar cobertura à coisa errada. Um animal contaminado, o que é? Ele não serve de alimento. E nem o homem contaminado, ele não deve levar o alimento. Nem o contaminado. Não é verdade? Então, eu vos digo, olha o versículo 9. Eu vos digo, granjeai amigos com o mamão da iniquidade, para que vos acolham quando lhe faltar nas tendas da perenidade, na casa. Aqui na nossa tradução diz assim, eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando essas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos, nas casas eternas. O que quer dizer isso? O que quer dizer? Apesar do dinheiro ser iníquo, pode servir aos filhos da luz para trabalharem para o reino. Mas nós temos que ser rápidos. Por quê? As tendas aqui, as tendas eternas, as casas eternas permanecerão. A casa que você está construindo é o quê? Não é não? Que foi falado hoje pela manhã e que foi ensinado. Ela é eterna. Mas esses palácios reais aí vão se desmontar. Não vão, não? Então nós temos o dever. Olha aqui o que Yeshua fala. O dever de evitar a duplicidade de comportamento e de caráter. Olha o versículo 12 e 13, Se no alheio não fosse fiéis, quem vos dará o que é vosso? Aí evitar a duplicidade de comportamento e de caráter. Aí você encontra, ninguém pode servir a dois senhores, no versículo 13. Ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podemos servir a Elohims e as riquezas, evitar a duplicidade. Por quê? Uma exigência tão severa. Eu quero que você me responda por quê de uma exigência tão severa e que nós não podemos suportar o mal. Por quê? Me diz, por quê? Por causa do anúncio do reino. O jubileu anuncia o reino, o Messias que vem. O anúncio do reino. Olha só para você ver aqui embaixo, para você acabar de entender. Olha aqui no versículo 14. Os fariseus que eram avarentos, ouviam todas estas coisas e zombavam dele. Mas Yeshua lhe disse, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Elohim conhece os vossos corações, a intenção, o intento, o plano que você faz. O que entre os homens é elevado, perante Elohim é abominação. Aí ele diz, olha o versículo 16, desde a Torá e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Elohim. O reino de Elohim. E todo homem emprega força para entrar nele. Desde a Torá, os inspirados e até João, o reino de Elohim é anunciado e cada um o força. Cada um faz força para se apoderar dele. Por quê, irmãos? Por que essa força? Porque nem os fracos, nem os mornos vão entrar. Ouça o que eu estou te falando, porque nem os fracos, nem o morno vai entrar. Por isso, é isso que ele está dizendo aqui, O versículo 17 é colocado aqui para poder, que muitos falam que depois de Yeshua, a Torá foi abolida. Olha aqui, que não é verdade isso, não é? E Yeshua vai fazer o quê aqui? Vai afirmar que ela é integralmente mantida por ele. Olha aí, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da Torá. Ela é mantida por Yeshua HaMashiach, o nosso rabino. Então, irmãos, nós não podemos mais ficar brincando ou passeando com a mente passeando, ou aprovando qualquer coisa que as pessoas estão fazendo ou falando. Nós vamos precisar
captar rapidamente o que vem do espírito de Elohim e o que vem da mente pensante, o que vem do plano do homem, da astúcia do homem para o mal, é aquela palavra lá de Gênesis capítulo 6. Porque senão, irmãos, o dilúvio foi inevitável naquela época e a destruição também hoje será inevitável. Será inevitável. Ontem eu conversava com uma pessoa, ela já foi aqui da congregação, e aí estava querendo confirmar. Eu quero pedir licença para falar uma palavra que você falou, pregou na congregação. Eu disse, que conversa boba para boi dormir é essa? Que conversa boa, pedir licença para ensinar a palavra de Deus. Uma pessoa que ligou para mim ontem. Aí eu falei, o que indivíduo vai ensinar se não obedece, se não guarda Shabat? Se não respeita os mandamentos? Não respeita Yeshua HaMashiach, o mantenedor da Torá. O sustentador da Torá, a própria Torá. Não sei o que a pessoa vai ensinar. Então, para que está me perguntando o quê? Para que está me perguntando o quê? Hein? Já sabe a resposta, irmãos. Nós temos que ser rápidos para não cairmos nisso aqui, ó. Pois os filhos do mundo são mais prudentes na sua geração que os filhos da luz. Quando ele sai lá da banca dele correndo e vem desmanchar conosco, ele trouxe e veio falar conosco que o outro que fez para ele. Ele que estava ali, a cola estava fresquinha ali no lugar, mas eu na hora não fui. Não tive rapidez. É essa rapidez que nós temos que ter nos nossos dias. Senão, irmãos, nós vamos manter vivo o criminoso e matar o justo. Vamos manter vivo o criminoso e matar o justo. Que o Eterno nos livre e nos faça rápidos para matar o conselho de Aitofel. Acertar Aitofel na cabeça dele. Para que ele morra e pare de fazer planos maus, malignos contra a obra de Elohim. Que o Eterno nos guarde e nos proteja. Em nome de Yeshua.